Ontem, na exposição de Romanos 8, do 18 ao 30, a gente entendeu o princípio da segurança, da perseverança dos santos, como a tulipe do calvinismo fala. Hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso e a segurança absoluta que nós temos em Cristo Jesus. E por que a perseverança dos santos é bíblica? Eu acho que esse é o texto de Romanos, o texto bíblico, que mais deixa isso escancarado acima das outras coisas. Mas antes, só para vocês entenderem um paralelo bem bom mesmo. Sabe aqueles filmes lá, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato? Em Vingadores Guerra Infinita a gente vê que o Doutor Estranho viu 14 milhões de finais sobre aquela batalha e só em um eles ganhavam. A gente pode criar teorias. Aí se a manopla tivesse sido tirada, se o Doutor Estranho tivesse dado um peteleco no Peter Quill, se o Doutor Estranho tivesse não sei o quê. A gente pode achar até estranho, criar teorias, botando a culpa no Peter Quill, mas no fim, em Vingadores Ultimato, quando a gente percebe que tudo deu errado, mas no final a gente descobre que havia um plano maior, que aquele era o único final possível, aquela era a única chance de vitória. E se o Doutor Estranho, diferente da teologia bíblica, a lei do Doutor Estranho tem que seguir à risca o que estava escrito para dar certo. Aqui não. Aqui é o próprio Deus que governa a história. É exatamente isso que aconteceu nos filmes de Vingadores aqui, só que algo infinitamente maior e real. Paulo não está falando de heróis, ele está falando de um Deus soberano que já garantiu o final, que já está com toda a história escrita, que ele já sabe o que vai acontecer. E é isso que vamos entender aqui na exposição hoje de Romanos, capítulo 8, do verso 31 até o verso 39. Vamos fazer a leitura. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nos entregou, será que não nos dará grandiosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separa do amor de Cristo? Quem nos separa do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Verso 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo não está levantando hipóteses. Paulo está declarando certezas absolutas. E vamos fazer um disclaimer. Vamos analisar ponto a ponto aqui, porque muita gente tira de contexto muitas coisas aqui, principalmente da teologia neopentecostal. E a gente vai fechar esse último bloco, esse último vídeo do bloco de santificação com chave de ouro. No verso 31 e no verso 32, Paulo começa: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui Paulo faz uma pergunta retórica. Já percebemos isso ao longo da série, que Paulo gosta de fazer essas perguntas retóricas. Daquelas que já vem com uma resposta embutida. Ele faz a pergunta, mas já tem uma resposta por trás. Ele está previndo os movimentos. Ele teve a presciência de prever o que iam responder. Se o Criador do Universo está do seu lado, quem exatamente você acha que pode te derrubar? Se Deus está do teu lado, se Deus te deu a salvação, quem é que pode te dar uma rasteira e tirar a tua salvação? Nem mesmo você consegue fazer isso. Ele argumenta: aquele que não poupou seu próprio filho, ou seja,
Deus fez o mais difícil. Deus entregou o seu próprio Filho para morrer, e morrer da morte de cruz pelos nossos pecados. Isso é o mais difícil, o mais complicado. Ele não poupou Cristo. Então você acha mesmo que ele vai falhar no resto do plano? Que ele não vai querer fazer outra coisa no resto do plano redentivo? Não seja ingênuo. Não acredite nisso. Se Deus já entregou o seu Filho, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, aqueles que estão em Cristo Jesus já não tem mais nenhuma condenação. Ele não vai desistir de você no meio do caminho. Se Deus te chamou, é Ele que te preserva até o fim. No verso 33 e no verso 34, vemos a justificação irrevogável que a gente chama. Fomos justificados por Deus. Não tem nada que revogue essa justificação. Paulo fala: quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Aqui vamos pensar em um tribunal. E sabe o mais absurdo desse tribunal que estamos de frente? O juiz é o mesmo que te declarou inocente e que pagou pelos seus crimes. Quem os condenará? É Cristo quem morreu e também intercede por nós. O juiz é ambos. Cristo morreu para pagar pelos nossos crimes e assim nos inocentando. E esse mesmo juiz intercede por nós. A gente precisa entender isso e ficar bem fechadinho na nossa mente. Cristo morreu, pagou a sua culpa, pagou a nossa culpa, ressuscitou, venceu a morte. Está à direita de Deus. Ele tem toda a autoridade. O nome dele tem toda a autoridade acima de qualquer outro nome. E ele intercede por você. Ele te defende, ele defende você constantemente. Ele te defende. O juiz te defende, bicho. É tipo no STF brasileiro hoje. Então, pelo amor de Deus, não leve isso a sério, não. Então me diz, quem vai te condenar se o próprio juiz te inocentou? Se o próprio juiz pagou pela sua culpa? Você foi justificado e agora está em um processo de santificação. E mesmo que venha a pecar, isso não vai te afastar de Deus. Quem vai nos condenar? Satanás? Acho que ele não tem força. Nossa consciência, ela tenta, e tenta muito. Mas a história já foi escrita por um Deus soberano. Outras pessoas que vão nos julgar? Eu acho que não. Boa sorte tentando vencer um caso onde o juiz já tem o veredito final estabelecido. O verso 35 e verso 36 a gente vê o grande amor de Deus, um amor inseparável, um amor que não se separa dos seus eleitos, dos seus escolhidos. Quem nos separa do amor de Cristo? Agora Paulo começa a listar tudo que normalmente destrói uma pessoa: tribulação, angústia, perseguição, fome, perigo, morte. Ele fala antes, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, blá, blá, nudez, tal. Ele vai destacando isso no verso 35. Ele basicamente diz, nada disso tem poder o suficiente. Isso não significa que vamos ficar com a abstenção dos sofrimentos, que esses sofrimentos não irão nos sobrevir porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não. Essas coisas podem vir. Porém, não tem poder o suficiente para nos separar da esperança que há de vir. Vimos isso no vídeo de ontem. Ele ainda reforça: somos entregues à morte todo dia. Basicamente, a vida cristã não é um conto de fadas que tudo dá certo, que somos mais que vencedores, que vamos ficar ricos, que temos que declarar a palavra. Não. A vida cristã não é um conto de fadas. Você vai sofrer. Vai sofrer muito. Outros mais do que outras pessoas. Alguns vão ser perseguidos, vão ser mortos, assassinados. Porém, o sofrimento é diferente do abandono de Deus.
Deus irá lhe guardar em meio ao sofrimento, em meio ao caos. Do verso 37 ao verso 39, eu vou ter até que reler isso daqui. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Vamos fazer um disclaimer. Em que somos mais que vencedores? Vamos lá, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas ao matadouro. E acima dessas coisas, acima do matadouro, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eita, glória a Deus, meu amigo. Se você isso aqui não faz você pular da cadeira, se não faz você se empolgar, se você não faz você querer se ajoelhar para orar, não tem mais o que faça. Isso daqui não precisa de revelação, não precisa de palavra mais não. O texto fala por si. Não é vencedores. Somos mais que vencedores. Sabe o que isso significa? Você não só sobrevive, você vence mesmo quando está perdendo. Você é mais do que um vencedor. Pode estar perdendo nessa vida, está passando por toda a desgraça desse mundo, mas você é mais que vencedor, porque a nossa esperança não está nas coisas desse mundo, mas em Cristo Jesus. Agora, presta atenção, porque eu estou bem certo. Isso daqui é Paulo falando, porque Paulo está bem certo. Do que tu está bem certo, Paulo? Paulo não diz, eu acho, talvez. Ele não fala quem sabe. Ele diz, eu estou certo. Aí vem a lista. A lista que a gente já descreveu aqui. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eita, glória a Deus, meu irmão do céu! Acabou! Não tem brecha teológica, não tem exceção. Nada nos separará. Nada separará os eleitos de Deus do seu amor. Porque a salvação não pertence ao homem. Salvação não é uma consequência de Satanás, nem nada do tipo. Nada pode tirar a nossa salvação. Porque Deus nos amou. Deus amou os seus eleitos e os predestinou. Os salvou. E a salvação pertence a Deus. E não é o capricho de mais nada nesse planeta. Se Deus nos deu a salvação, Ele nos mantém firmes até o final. Agora vamos sair de teoria bonita e vamos para a vida real. O que isso significa? Como que eu aplico isso na minha vida? Temos que parar de viver com um medo constante. Se Deus é por você, esse medo está vindo de onde? O medo constante de perder a salvação, o medo constante de nunca se achar bom o suficiente, de se flagelar ainda mais. A gente tem sim, a gente tem que cumprir exigências, mas não porque isso vai nos dar a salvação. A salvação está na cruz, mas essas exigências cumprimos por amor. Exigências entre muitas aspas, né? Mas cumprimos por amor a Cristo. Devemos parar de achar que você perde sua salvação a cada erro. Você está no trânsito aqui, já está estressado, pá, o cara te fechou, você xingou, perdeu a salvação ali, bateu, morreu, vai para o inferno. Não. Não, a salvação não pertence a você. Não tem uma palavra que você diga que faça você perder a sua salvação. Não tem uma. Porque a salvação pertence a Deus. Não interprete o sofrimento como um abandono. O sofrimento que você passa não é porque Deus lhe abandonou. Deus está com você a cada dia, lhe gerando esperança. Você não é menos amado quando está na dor.
a sua dor, na sua fraqueza, o poder de Deus prevalece e a graça de Cristo te basta. Devemos viver com confiança, não com a insegurança espiritual. Você não está tentando se manter salvo com usos e costumes, ou eu não posso beber esse vinho daqui, porque se eu beber eu vou perder minha salvação, eu vou estar pecando, não sei o quê, e quando peca, fica brabo, aí meu Deus, meu Deus, perdão. Não, sua salvação não é perdida, não perde sua salvação. Você já está guardado por Deus. A gente deve enfrentar a vida com coragem. Não vai ser fácil, não é nada fácil. Vamos sempre buscar a santificação. Lutamos contra a carne todo dia, caímos, nos levantamos e a gente pede, Deus nos sustenta. Buscamos a santificação. Porém, nada pode nos separar de Deus. O que exatamente você está evitando, se nada pode nos separar do amor de Deus? Esse texto, basicamente, é o fechamento desse último bloco que estamos estudando aqui, que é o bloco da santificação. Não é para a gente fraca emocionalmente ficar confortável. Não é para a gente fraca ficar confortável. Não. É para a gente parar de viver como um derrotado. Porque em Cristo a guerra já foi vencida. E muitas vezes lutamos batalhas que Cristo já venceu. Você só está caminhando dentro de uma vitória que já foi decretada. E esse é o fim da chave de ouro, com chave de ouro, desse bloco de santificação de Romanos. A partir do capítulo 9, entramos em outro bloco que começa a explicar até esse finalzinho de Romanos 8, que é a soberania divina de Deus. Então, próxima semana, no sábado, começamos esse novo bloco. Eu espero você aqui. Um beijo bem grande por ter assistido esse vídeo aqui até o final. E até o próximo vídeo, galera. Falou, fui e tchau.